Olá, segundo ano. Olá, senhores pais e responsáveis. Hoje é dia 9 de abril de 2020 e as nossas aulas online de hoje foram da disciplina de língua portuguesa e de filosofia. E nós estaremos fazendo o resumo das nossas aulas online. Então, no primeiro momento da nossa aula de língua portuguesa, nós fizemos a correção da tarefa sobre o texto informativo, onde os alunos eles tiveram que procurar, pesquisar um texto informativo e destacar alguns elementos que compõem um texto informativo. Por exemplo, o título, subtítulo, o glossário, né, a legenda, se tiver alguma imagem, e eles ali nós fomos conversando e eles foram me mostrando quais os elementos que eles tinham encontrado e também descreveram o que alguns dos elementos representam. Depois nós fizemos uma atividade, né, onde nós lemos um texto, um pequeno texto, né, que esses exercícios aqui são de fixação de conteúdo do material móvel, a atividade de número 2, lá da página 8, onde nós lemos um pequeno texto sobre segurança na praia, onde fala ali sobre as funções, né, de um salva-vidas, e depois eles tinham que responder, fazer uma interpretação daquele texto. Por exemplo, na questão número 1, estava perguntando qual seria o melhor título para aquele texto. Aí nos dava 4 opções, né? Treinamento para salvar-vidas, segurança na praia, hasteando bandeiras ou mais ondas enormes. Então, eles, né, segurança na praia, porque o texto está falando sobre segurança na praia, sobre a função do salva-vida, o que ele faz, então, estava falando sobre a segurança na praia. 2. Qual é o principal trabalho do salva-vida? Qual é a função, né, de um salva-vida? Observar ondas enormes, nadar no oceano, achar bandeiras ou garantir que a praia esteja segura? Então, garantir que a praia esteja segura, né? Eles... depois na número 3, estava perguntando qual substantivo faz parte da palavra poderoso, né? Ou seja, eles perceberam ali, tinha 4 opções também, pônei, pegada, poça e poder. E eles perceberam ali que poder, né, é o substantivo que tem dentro da palavra poderoso, portanto, é o substantivo correto. Na número 4, estava perguntando qual dessas atividades podem ser consideradas agitadas. 1. A. Deitar na cama. 2. Caminhar na praia. C. Empurrar um balanço com força. Ou D. Beber água. Ou seja, empurrar com um balanço com força, que é onde você vai precisar se movimentar mais e fazer força, né? Então, nós fizemos essa atividade. Depois eu passei a atividade de número 3 da página do material móvel, lá na página 8, essa atividade aqui, né, atividade número 3, onde também eles vão fazer a leitura de um pequeno texto e responder as questões ali que estão relacionadas com aquele texto, fazer a interpretação daquele texto. Depois, então, nós passamos para a nossa aula de filosofia, onde eu já tinha enviado, né, mais cedo o nosso vídeo do Encontrarte de Páscoa, e eles tinham que assistir o vídeo do Encontrarte de Páscoa para que depois nós pudéssemos fazer a atividade que eu tinha enviado no e-mail dos pais, essa atividade que eu vou estar mostrando agora. Então, depois que os alunos já tinham assistido ao vídeo do Encontrarte, né, que a prof já tinha enviado o vídeo do Encontrarte, nós conversamos agora aqui sobre os símbolos da Páscoa cristã. Porque lá no vídeo a prof está ensinando, né, sobre a primeira Páscoa, né? E sobre a nossa Páscoa, que é o Senhor Jesus Cristo, onde ele se entregou por amor a nós, né? E ressuscitou. Então, por isso, a Páscoa, né? Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre os símbolos da Páscoa cristã. Então, aqui nós temos a cruz, que foi onde o nosso Senhor Jesus morreu por nós, ela está vazia, né? Por quê? Porque Jesus, ele já ressuscitou, ele voltou a viver por nós. Então, a cruz é um símbolo da Páscoa, é onde nosso Jesus morreu para nos salvar.
o cordeiro, né? Que como na primeira Páscoa, aquela primeira Páscoa cristã, na Páscoa do Antigo Testamento, o cordeiro foi morto, né? Para libertar o povo de Israel. Então, o Jesus, eles usaram o cordeiro para se libertar, então também é um símbolo da Páscoa. O pão, que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Jesus, antes de cumprir o plano de Deus, né, morrer por nós, ele fez uma ceia com seus apóstolos, com seus 12 apóstolos, ele se reuniu, fez uma ceia onde ele comeu pão e bebeu vinho. E o pão, ele disse que toda vez que a gente partisse aquele pão, era para lembrar do seu sacrifício, que era o seu corpo que ia ser dado lá na cruz para morrer por nós. Então, o pão representa o corpo de Jesus. E aqui embaixo, ó, o vinho, né, o suco de uva, que foi lá na ceia de Jesus, com os apóstolos, eles tomaram vinho. Então, o vinho estava representando o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. E né, Jesus pediu que toda vez que a gente fizesse a ceia, nós fosse para lembrar do seu sacrifício lá na cruz, para lembrar do que ele fez por nós, do seu grande amor por nós. Então, por isso nós fazemos a ceia lá na igreja, né? Todo mês, no início do mês, tem a ceia, a Santa Ceia, onde nós tomamos o pão, comemos do pão, né, que é o corpo de Cristo, e tomamos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus lá na cruz por nós. Então, esses são os símbolos da Páscoa, né? A cruz, o cordeiro, o pão, que representa a carne de Jesus, que foi dada lá na cruz, e o vinho ou suco de uva, que representa o sangue, e o nosso Senhor Jesus, que é o nosso grande Salvador, né, que morreu por todos nós. Aqui nós temos duas imagens também, né, que é o coelhinho e o ovo de Páscoa. Só que o coelhinho e o ovo de Páscoa não fazem parte dos símbolos da Páscoa cristã, porque eles são símbolos da Páscoa comercial. O coelhinho e o chocolate não representam a morte do nosso Senhor Jesus lá na cruz, portanto, não fazem parte dos símbolos da Páscoa cristã, e sim da Páscoa comercial, né? Então, aqui nós ficamos conhecendo quais são os símbolos da Páscoa cristã, e onde os alunos tinham que pintar, né, somente os símbolos da Páscoa cristã. Então, essa foi a nossa aula de filosofia, né, que foi para complementar o vídeo do Encontrarte que já tinha sido enviado. E aproveitando aqui, eu deixo para todos vocês uma feliz Páscoa, que Jesus possa abençoar todos vocês, que vocês tenham uma Páscoa muito abençoada e feliz. E sempre lembrando, né, que a Páscoa é a ressurreição de Jesus, e é para nós lembrarmos do grande amor de Deus por nós, que deu o seu filho, né, o seu único filho, para nos salvar. Então, como também eu deixei também hoje a tarefa de literatura, onde os alunos tinham que escolher o livrinho de literatura, né, para estar fazendo no final de semana a ficha literária, e na segunda-feira eles vão ter que fazer um pequeno resumo do que eles entenderam, me mostrar qual livrinho que escolheu, né, falar o título, faço algumas perguntas sobre o livrinho de literatura que eles escolheram. Então, essas foram as nossas aulas de hoje, né, de língua portuguesa, filosofia, e eu deixei também a tarefinha de literatura. Agradeço a todos vocês, um beijo, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.